Vamos ouvir a voz de Deus. Pregação. Muda-me. Aleluias. Vamos ouvir agora a gloriosa palavra de Deus, que o Espírito do Senhor Jesus, Ele possa me usar nesse momento para falar conosco, falar aos nossos corações e nos edificar. Eu já vou ler a palavra de Deus, que está em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 27, que nós vamos falar daqueles que vão herdar a Jerusalém celestial. Diz assim, ó: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então a palavra de Deus nos diz que nós que aceitamos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, nós estamos inscritos, nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Diz assim que lá em Israel havia um livro da vida, e cada pessoa que nascia era como se fosse um registro, escrevia-se o nome das pessoas naquele livro. Quando a pessoa morria, riscava-se o nome daquele livro. Então, naquele livro que existia em Israel, só era escrito o nome das pessoas vivas. E Deus me revelou que por isso que Jesus falou assim para aqueles homens saduceus que não acreditam em ressurreição. Falou assim: olha, Deus falou com Moisés na sarça, dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus queria dizer que Abraão, Isaque e Jacó, eles morreram sim aqui nesse mundo, mas eles estão inscritos no livro da vida. Então o nome que está escrito nesse livro, ele vive, porque o nosso nome está escrito nesse livro da vida do Cordeiro, daquele que venceu numa cruz. Aleluias, glória a Deus, os nossos nomes estão escritos ali, e nós viveremos com Jesus. Nós somos vivificados através de Jesus Cristo, que é através do Espírito do Deus vivo. Mas para que nós não percamos, né? Que nós não venhamos a perder o nosso nome, porque nós podemos perder o nosso nome, ele pode ser riscado daquele livro. Nós temos que vigiar em algumas coisas. Nós temos que não tentar a Deus. Então nós vamos ver isso agora, como nós vamos fazer para o nosso nome não ser apagado do livro da vida. E nós vemos que a primeira coisa que Deus me revelou foi que muitas vezes nós tentamos a Deus quando nós não cremos em Deus. Essa é uma das principais. É crer no Senhor que morreu numa cruz e ressuscitou, no sacrifício que Jesus fez por nós. Mas quando nós não cremos na palavra de Deus, porque a palavra dele é viva, a palavra dele é verdadeira. Tudo que nós fazemos que não é por fé, é pecado. Quando nós nos achegamos a Deus, diz lá em Hebreus, né, no capítulo 11, e nós não cremos, nós estamos pecando. Nós temos que crer que Ele é galardoador, então Ele pode fazer algo por nós. Se está na palavra que Ele vai te curar, Ele vai te curar. Quando nós não cremos, nós estamos pecando, nós estamos errando perante o nosso Deus. Nós temos que crer no Deus que é verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nosso nome
está escrito no livro da vida, ele está escrito no livro da vida. Quando você aceita Jesus, nós temos que crer nessa palavra. Por mais que nós não compreendamos, porque nós andamos por fé. O justo, ele anda por fé e não por vista. Ele acredita e pronto. É o Espírito de Deus que nos leva a ter essa fé. Então nós temos que ser filhos. Nós temos que ter o Espírito Santo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Daí sim nós somos filhos. E há vários motivos que nos levam a tentar contra Deus. Certa vez, aqui na palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, diz que os fariseus, os judeus, eles se converteram a Deus. Eles se converteram ao cristianismo, acreditaram em Jesus. Só que eles queriam impor, né, nas pessoas que não eram judeus, nos gentios, aqueles que não são judeus. Quis impor um jugo que nem eles e nem os pais deles conseguiram cumprir, que é a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, e a circuncidação, né, a pessoa ser circuncidado. E Pedro falou: por que tentais a Deus? Se nós não conseguimos fazer tudo isso que está escrito ali, agora é pela graça que nós somos salvos. Então eles disseram assim: olha, o que vai ficar para os gentios fazerem é só isso. Está escrito no capítulo 15 de Atos, no versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ao Espírito Santo, que é Deus, ele diz isso, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, nós que não somos judeus, nós somos considerados gentios. Então, para nós, restou isso aqui. É isso que o Senhor tem para que nós façamos. É coisas que não vão tentar a Deus. São coisas que, muitas das vezes, quando nós estamos num cargo, vamos dizer assim, no poder, nós fazemos coisas que muitas das vezes desagrada a Deus. Então, nós ouvimos um ditado no mundo que diz assim: dá o poder ao homem para conhecê-lo. E quantas das vezes nós temos poder sobre alguém, sobre alguma pessoa ou várias pessoas, eu não sei, e nós começamos a impor aquilo que nós queremos, aquilo que vem nos beneficiar, aquilo que vem nos agradar. Não é dessa forma. A palavra de Deus diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Então, quem tem que colocar algo no nosso coração para que nós sigamos é o Espírito de Deus. É por Ele que nós somos guiados. Nós não somos guiados pelas nossas próprias vontades mais. Quando nós seguimos a Cristo, o amor, ele vem em primeiro lugar, a misericórdia. Jesus falava isso para os fariseus. Quantas das vezes Jesus repreendeu os fariseus falando: vocês colocam tradições que não são de Deus, colocam tradições humanas, preceitos humanos, mas esquecem a misericórdia, a fé e o juízo. Quantas vezes nós magoamos as pessoas, entristecemos corações de pessoas que são feitas à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, por causa de
querer algo da nossa forma, do nosso jeito, da nossa vontade. O Senhor diz: renuncie a si mesmo e siga-me, se você quiser vir após mim. O nosso eu, o nosso ego, nós temos que tirar e fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! E nós temos ainda mais coisas que tenta ao Senhor quando nós não somos verdadeiros na presença de Deus. Muitas vezes nós somos como hipócritas. Hipócritas quer dizer como artistas, pessoas que não são verdadeiras. Quantas vezes nós passamos por cima da palavra do Senhor Jesus para satisfazer um gosto que é nosso? Como assim? Vamos explicar. Quantas vezes o Senhor já falou na palavra dele que nós temos que amar até os inimigos, e nós muitas das vezes justificamos o nosso erro perante até o Senhor. Quando nós oramos, nós falamos: Senhor, eu fiz dessa forma porque aquela pessoa me fez um mal, então eu agi assim. Mas não é dessa forma. Nós sabemos que na palavra de Deus, até os inimigos nós temos que amar, nós temos que bendizer e nunca amaldiçoar ninguém. Mas não, nós queremos fazer do nosso jeito e nós tentamos a Deus. O Senhor Jesus quantas vezes falou com aqueles fariseus hipócritas, chamava de hipócritas aquelas pessoas, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Não adianta nós mentirmos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos enganar o homem, mas nunca Deus. A palavra de Deus diz que a palavra, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração do homem. E nós estamos nu e patentes da presença de Deus. Nada nós podemos esconder do Senhor. Nós podemos enganar a nós mesmos. Que nós sejamos verdadeiros, Senhor. Fazer como Davi. Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natã, que diz para ele, contou uma história ali para ele, e ele se levantou. Como esse homem foi tão má dessa forma? E ele, aí Natã, o profeta Natã falou: esse homem é você. Eu não vou contar a história aqui porque eu não tenho muito tempo. E o que Davi falou? Pequei contra o Senhor. Foi a única palavra que ele falou: pequei contra o Senhor. Ele não tentou se justificar, assim como o rei Saul tentou se justificar perante o Senhor quando o profeta chegou nele e falou: você errou, você se rebelou. Mas o que Saul falou? Não, eu ouvi o que os outros falaram, o que eles queriam fazer eu fiz, não fui eu que errei. Eu não pequei contra Deus. E ele estava se enganando a si mesmo, tanto é que ele foi cortado. Aquele homem morreu numa situação complicada. Mas Deus não é dessa forma, não é dessa forma que nós temos que agir na presença de Deus. Nós temos que ser verdadeiros. E a palavra de Deus diz assim, que na oração do Pai Nosso, diz assim: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. O que vem a ser a tentação que tanto eu estou falando nessa manhã? A tentação, ela é um prazer por algo errado. Ela é uma forma, uma atração por algo errado. E o induzir é quando leva alguém a fazer algo. Então o Senhor está querendo dizer: Senhor, não nos induz, nos leve a fazer algo errado. Não nos leve a fazer aquilo que é pecado perante os teus olhos, que vai entristecer o teu coração, Senhor. Amém? O Senhor está querendo nos mostrar que Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Nós pecamos, então nós temos que chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu
estou errada, eu pequei, que o Senhor me perdoe, que o Senhor mude o meu coração. É dessa forma, irmãos, é dessa maneira que nós temos que ser fiéis ao Senhor. Nós temos que ser verdadeiros na presença do nosso Deus, amém? Que Deus possa abençoar, falar mais e mais ao teu coração, nunca esquecendo que Deus é o Deus verdadeiro, que Deus, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Então nós temos que nos entregar na presença de Deus com a verdade, nunca com a mentira, para que Deus possa entrar com perdão, para que Deus possa mudar a nossa história. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.